Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre caules e, vou falar sobre as funções, né, a importância, a diferença, né, entre diferentes tipos de caules. Então, vamos lá. Bom, para começar, falando um pouquinho sobre a fisiologia do caule. Começando pelas estruturas, né, externas do caule, porque o que é um caule, como é que ele está localizado na planta? Bom, o caule é essa estrutura que contém, né, gomos ou gemas. Bom, os gomos ou gemas são essas regiões, né, em que você tem, né, novos galhos, né, surgindo, enfim, novas folhas, né, você tem novas estruturas nascendo da planta. E os entranós, né, são essas regiões aqui que você consegue ver claramente, né, essa diferenciação. Bom, falando um pouco sobre as funções principais. O caule ele tem função de sustentação, transporte, reserva, de fotossíntese em alguns casos, né, que existe essa necessidade. E uma função importantíssima do caule, que é o crescimento através dos meristemas apicais e do câmbio vascular. Bom, eu já vou comentar melhor o que são meristemas apicais, o que é câmbio vascular, mas os meristemas apicais são responsáveis pelo crescimento primário, enquanto o câmbio vascular é responsável pelo crescimento secundário da planta. O que é crescimento primário? Bom, o crescimento primário é esse crescimento ascendente da planta, né, que faz essa direção, sempre vai para cima. Enquanto o crescimento secundário, né, proporcionado pelo câmbio vascular, é esse engrossamento do caule, né, de conforme a planta vai crescendo, você tem os galhos engrossando. E para demonstrar isso, eu trouxe essas 3 imagens microscópicas muito interessantes. A começar a falar pelo meristema apical do caule. Como o nome já diz, apical quer dizer que está no topo. Então, seria como se fosse um meristema aqui. Mas o que é meristema? Bom, o meristema ele é um conjunto, né, de células que não estão diferenciadas. Então, são células que vão se multiplicando rapidamente e vão fornecendo células que podem se diferenciar para formar, né, novas estruturas, novos órgãos, né, da planta. Então, aqui você vai ter células que vão se diferenciar para formar o procâmbio, para formar a protoderme, para formar aqui, né, o primórdio de gema auxiliar. Tanto que aqui você está vendo gema, e é interessante porque são esses gomos ou gemas que eu falei no slide anterior. E continuando, o meristema apical da raiz, o caule, né, como órgão da planta, ele se liga tanto às folhas lá no topo, né, no ápice da planta, que estão aqui, quanto a raiz, que está lá embaixo no subsolo da planta. Então aqui você vai ter o meristema apical da raiz e o meristema fundamental, a mesma coisa, células não diferenciadas que estão ali constantemente se reproduzindo para repor novas células, né, para constituir novos órgãos da planta. Esse seria o crescimento primário da planta, né? Os meristemas propõem isso. Agora, falando do câmbio vascular. Bom, essa imagem, ela retrata o corte transversal do tronco de uma planta. E aqui é muito interessante, né? Quando a gente vê o corte, né, de um tronco, a gente consegue observar os anéis. Mas o que são esses anéis? O que é câmbio vascular exatamente? Bom, o câmbio vascular é essa estrutura que eu estou grifando de verde que fica entre o xilema e entre o floema. Mas se você não se lembra, xilema e floema são os vasos, né, condutores da planta. Então você vai ter o xilema, né, promovendo o transporte da seiva bruta, né, é o papel do xilema, e você tem o floema produzindo a seiva elaborada, que são os resultados da fotossíntese. Então, o que acontece? A função do câmbio vascular é estar constantemente produzindo novas células, né, para o xilema e para o floema. Só que o que isso significa, né? Ele vai promover esse aumento, né, diametral do tronco, né? O tronco ele vai ir engrossando e isso constitui o crescimento secundário da planta. E um fator interessante, esses anéis que a gente vê na planta são essas formações novas de xilema e floema que a planta vai realizando, né? Então você vai ter, né, aqui o xilema dentro do caule e o floema também. E esses são os 2 tipos de crescimento, né? Eu não vou me aprofundar na questão dos outros tecidos que a gente consegue ver nessa imagem, mas isso é basicamente o que são os meristemas, o que é esse câmbio vascular e quais são as funções dele para o crescimento da planta.
Agora, mostrando outro fator muito interessante, o corte transversal do caule, ele demonstra pra gente se a planta é monocotiledônea ou se a planta é eudicotiledônea. Como a gente consegue observar nessa versão esquematizada, né, do corte transversal, aqui a gente vê uma distribuição dispersa do xilema e do floema nas monocotiledôneas, e aqui nas eudicotiledôneas a gente consegue observar uma organização do xilema, do floema e do câmbio. Então, vindo aqui para essas imagens, aqui a gente vê o xilema e o floema nesses anéis ao redor e o câmbio. Então, é muito interessante isso. E aqui a gente vê a distribuição mais dispersa. Então, pensando nisso, a gente com certeza consegue classificar essa planta aqui como eudicotiledônea. Seguindo, os caules, eles podem ser divididos em 3 tipos. Nós temos os aéreos, os subterrâneos e os aquáticos. Bom, os nomes eles já dizem basicamente o que são. Os caules aéreos costumam ficar acima da terra, os subterrâneos abaixo do solo e os aquáticos com certeza na água. Bom, falando um pouquinho sobre os caules aéreos, nós temos uma classificação que são os eretos. Os caules eretos, eles estão divididos em 4 tipos, que é o tronco. Esse aqui é um exemplo de tronco, que é uma árvore de médio porte. Bom, o tronco, ele é um caule lenhoso, rígido, robusto e é muito comum em árvores que precisam disputar a luminosidade. Então, a partir dele surgem diversas ramificações, né, para conseguir acessar a maior quantidade de luz possível. E se elas precisam acessar a maior quantidade de luz possível, essas árvores são mais altas, o que significa que esse tronco ele vai ter que ser bem rígido e robusto para conseguir sustentar essas árvores. Então, esse é o tronco. Aqui, nas palmeiras e nos coqueiros, nós temos as estipes. As estipes são esse caule que é robusto, só que ele tem cicatrizes foliares, né, que são muito bem evidenciadas. E uma característica dele é que as folhas se concentram nesse ápice. Você vê até que tem folhas aqui morrendo, caindo, conforme o caule vai crescendo. Bom, seguindo, aqui nós temos a haste. A haste ela é muito comum em plantas em seu desenvolvimento ou em plantas herbáceas mais curtas, mas apesar de ser um caule, né, não rígido, ser um caule mais flexível, você ainda tem a presença dos gomos e dos nós. E agora, falando sobre o colmo, que é muito comum da cana-de-açúcar e no bambu. Esse aqui é um exemplo de cana-de-açúcar e o colmo, ele se destaca por causa desses gomos bem definidos e segmentados que é possível observar na imagem. E ele geralmente não é ramificado, então tem a mesma característica, né, parecida com a estipe das folhas saírem para fora do tronco, mas você não tem nenhuma ramificação vindo para cá, isso simplesmente não tem. Continuando, né, nos caules aéreos, nós temos os caules do tipo trepadores. Mas o que são exatamente esses caules? Esses são caules de plantas que precisam se fixar em algum tipo de estrutura. Então, por exemplo, as uvas, né, que crescem, né, nos vinhedos, eles têm essa característica, né, de serem trepadoras. Tem até essa modificação, né, essa adaptação que nós vamos falar mais tarde, que surge do caule para a planta conseguir se fixar. Então, são plantas que precisam desse suporte para conseguir crescer. Aqui tem um exemplo do maracujá. Continuando, nós temos os caules rastejantes. Bom, os caules rastejantes são observados em plantas que elas crescem na superfície do solo, então elas vão rastejando pelo solo, né, e elas vão assim tomando rapidamente toda a estrutura do solo, ela vai se prolongando, e é um tipo de caule que vai se enraizando aqui, né, nos nós, como dá para ver aqui, um pedaço de raiz. Então, falando sobre caules subterrâneos, eu já vou falar sobre os tipos, mas o que você precisa saber principalmente é que eles têm 2 funções, que é como diz em cada um aqui praticamente, que é o armazenamento e a reprodução ou a brotação novamente da planta. Então, o que acontece? Normalmente, em condições adversativas, a planta ela vai guardando as suas reservas, né, nessas estruturas, que eu já vou comentar uma por uma, e elas têm estruturas diferentes, mas as funções são basicamente as mesmas. Então, você tem a reserva de substâncias e a reprodução. Então, em momentos adversos, esse caule, né, que fica abaixo da terra, ele vai servir para que a planta consiga se reproduzir ou consiga resultar em novos brotos para garantir a sobrevivência. Então, bom, vamos lá. Falando sobre os rizomas. Os rizomas são essas estruturas
alongadas, né? Um tipo de caule subterrâneo que tem essas estruturas alongadas. E um fator muito interessante do rizoma, o rizoma é capaz de, por si próprio, brotar novas extensões, né, do caule. Então aqui você tem o gengibre, então aqui, após a planta conseguir crescer e se estabelecer, esse rizoma aqui vai secar. Então ele é uma reserva que garante o brotamento da planta em condições adversas, em condições adversativas. Falando agora sobre os tubérculos. Os tubérculos, eles são muito importantes, pois eles constituem reservas enormes de amido. Então, o que acontece? A planta, ela realiza aqui a sua fotossíntese, e aí, através do xilema, através do floema, os resultados dessa fotossíntese vão vir, né, para os tubérculos, onde vão ser armazenados, né, a glicose em forma de amido. Então, assim, é muito interessante ver essa situação. E eles são muito úteis porque aqui surgem raízes e conseguem surgir o brotamento de novas folhas. Então, são estruturas muito importantes para esse desenvolvimento em momentos de adversidade. Bom, continuando, outro tipo muito importante de caules subterrâneos são os bulbos. Os bulbos são essas estruturas da qual saem diretamente as raízes e as folhas, e são esses caules subterrâneos nesse formato mais circular, mais achatado. E neles, além da função de reserva e, enfim, além, porque aqui você tem várias gemas, né? Esses discos que a gente enxerga no bulbo são catáfilos. Bom, catáfilos são folhas modificadas que desempenham outras funções, e então essas pequenas folhas, né? Que não são folhas, são catáfilos, que a gente vê, por exemplo, na cebola e no alho, são essas estruturas, né, que o bulbo ele faz crescer. Então aqui a gente tem um exemplo, né, do erva doce. Aqui seria de onde sairiam as raízes, né? Aqui você consegue ver uma espécie, né, os catáfilos formando uma erva doce. E outra coisa muito interessante, as tulipas e os lírios, elas utilizam bulbos para promover sua reprodução também em momentos adversos. Então existem espécies de lírios que no inverno elas caem inteiras, e aí só de novo na primavera que elas retomam, né, a planta cresce de volta a partir do bulbo. Então você acha que a planta morreu, e não, o bulbo ainda está ali, ainda vai crescer novas representantes dessa planta. Continuando, os caules aquáticos, eles são caules que vivem predominante em ambientes que só tem água. E por isso, esses caules, eles vão passar por diversas adaptações para essas plantas conseguirem prosperar no ambiente aquático. Então, por exemplo, esses caules, eles não precisam de tanta rigidez, porque eles têm que conseguir seguir com a correnteza da água, porque senão o caule vai quebrar, e isso não é nenhum útil para a planta. Então, eles são mais flexíveis. E outra coisa, nessas plantas você vai ter grande presença de tecidos que se chamam aerênquimas. Aerênquimas são tecidos que eles guardam o ar para a planta conseguir ter maior flutuação na água, né, e não ficar completamente submersa. Então, por causa dessa flutuação, você consegue desenvolver flores, você consegue desenvolver folhas. Então, é muito útil para a planta ter esses tecidos. Além disso, a função principal é conseguir manter a folha para fora da água e as flores para assim garantir a sua reprodução. Então, começando aqui com o tipo de caule dos flutuantes, você tem aqui um esquema que mostra que o caule flutuante, em sua maioria, ele está acima da água, e apenas o que fica abaixo são as raízes do caule. Então, você tem esse caule completamente para cima, o que garante que a planta consiga fazer suas trocas gasosas, consiga fazer tudo que precisa, e aqui embaixo você tem apenas a raiz. Então, esse caule garante a flutuabilidade da planta. Bom, em contraponto aos caules flutuantes, nós temos os caules submersos. Esse tipo de caule estão completamente embaixo da água. Então, é um caule desenvolvido para ter as trocas gasosas sem contato com o ar, apenas com a água. Os caules emergentes são caules que você tem uma parte do caule para fora da água e uma parte para dentro. Então, como espécie representante, você vai ter o lírio d'água, a Vitória Régia. Então, aqui você consegue ver que a Vitória Régia ela tem uma estrutura para fora da água, e aqui na imagem não dá para ver muito bem, mas tem também uma estrutura dentro da água. Outro tópico muito importante de vocês comentar são as adaptações que surgem, né, desses caules, que são diversas, muitas eu já mencionei aqui, mas vou dar uma atenção especial aos cladódios, as gavinhas e os espinhos. Bom,
Os cladódios, não são folhas. Se você olha essa imagem, qualquer pessoa poderia muito facilmente confundir isso aqui com folhas, mas na realidade, os cladódios são extensões do caule que são fotossintetizantes. Por quê? Normalmente, o tipo de planta que tem cladódios são plantas que vivem em ambientes áridos e semiáridos, ou seja, as folhas iriam promover muita perca de água para a planta, ia ser muito complicado você ter folhas nesses ambientes. Então o caule ele se adapta, tendo até mesmo as flores, e consegue fazer essas estruturas que parecem com as folhas, né? Então aqui nós temos uma espécie chamada gilbardeira, e continuando, nós temos as gavinhas. As gavinhas são esses prolongamentos do caule bem fininhos e flexíveis que eles se enrolam em formato de espiral. E isso aqui é uma modificação muito comum de plantas que são trepadeiras, então são plantas que precisam estar, a gente já comentou um pouquinho sobre elas, que são plantas que precisam de uma superfície para elas conseguirem crescer e se adaptarem. Continuando, nós temos os espinhos. Os espinhos são estruturas resistentes que oferecem proteção à planta. Obviamente não são fotossintetizantes, mas são modificações e extensões, né, do caule, e é muito comum dos cactos, mas também de laranjeiras e de limoeiros, e são estruturas muito resistentes que conferem essa proteção para a planta. Concluindo o projeto, vou concluir à luz da importância do caule, porque nós comentamos muitas coisas, muitas adaptações, muitas funções, e o principal do caule é garantir o crescimento, a sustentação e a preservação da planta. Então você vê que o caule ele vai desempenhar diversas funções, né, algumas das quais eu listei aqui. O caule vai desempenhar diversas funções para garantir a continuação e a sobrevivência daquela planta. Inclusive, quando a gente para pensar um pouco na história evolutiva do reino plantae, as plantas, né, o caule foi essencial para garantir a vascularização, né, das plantas, para garantir o xilema, para garantir o floema. Então, para você ter tecidos verdadeiros, para você ter estruturas mais complexas que garantissem esse crescimento, né, das plantas, tem plantas enormes, tem árvores de 10, 12 metros de altura, coisas assim absurdas. Então, essa garantia, essa estruturação do caule, essa lignificação do xilema, todas essas estruturas, todo esse conjunto de tecidos complexos que estão dentro do caule que garantem à planta todas essas questões que a gente discutiu no trabalho. É isso, muito obrigado. Aqui são algumas referências. E é isso. O Grupo 2 agradece pela atenção de vocês.